semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15. E com essas palavras eu te acolho e te saúdo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido para nós termos um momento de oração, de confissão e de perdão. Misericordioso Deus, nos colocamos na Tua presença e, estando diante de Ti, nós oramos pedindo que Tu estejas conosco nessa celebração, para que possamos compreender a Tua palavra e seguir os Teus ensinamentos. Perdoe as nossas fraquezas, ensina-nos a perdoar também. Fortalece os nossos laços com as pessoas que Tu colocas na nossa vida e nos dê sempre o bom ânimo para Te servir em amor na nossa comunidade de fé. Assim nos colocamos na Tua presença, em nome do nosso Senhor e Salvador, que contigo e o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Dá-nos a Tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a Ti voltar. Palavra pura, libertadora, que a gente traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Compartilho agora a leitura bíblica de Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 7. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você.
Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Graça e paz. No texto de hoje, Deus chama Ezequiel para ser profeta. Uma tarefa nada fácil, porém necessária. Vamos relembrar brevemente esse momento da história. Em 587 a.C., Jerusalém havia sido destruída pelos babilônios e parte da população, especialmente as lideranças e elites, foram deportadas para a Babilônia. O profeta Ezequiel também foi deportado. Os profetas anteriores a Ezequiel haviam denunciado as maldades cometidas pelas lideranças daquele tempo e anunciaram sobre o risco da guerra e de uma deportação. O anúncio se concretizou e o exílio foi entendido como uma consequência da conduta das lideranças políticas, religiosas e sociais de Israel. Lá na Babilônia, Ezequiel deveria ser profeta entre os exilados. Um profeta tinha 3 funções principais: denunciar aquilo que estava errado ao seu redor, a maldade, a injustiça, a violência, a corrupção, a opressão. Anunciar a vontade de Deus, dizendo que as mudanças que ele queria fazer na vida das pessoas eram necessárias. E levar esperança, mostrando caminhos para a bondade, justiça, vida digna e paz. A tarefa de Ezequiel não seria algo simples, mas era necessária. Mesmo tendo entendido a situação em que viviam como merecida, os exilados ainda estavam teimosos e rebeldes. Dificilmente receberiam bem o que o profeta Ezequiel tinha a lhes dizer. Mas eles precisavam ouvir. Precisavam saber que um profeta esteve no meio deles. Precisavam saber que, mesmo em meio à dificuldade e sofrimento, Deus estava com eles. O tempo no exílio passou, gerações novas se formaram lá, até que chegou o dia em que o Império Babilônico teve o seu fim e eles puderam retornar à sua terra, Israel. Se o exílio no início foi visto como algo merecido, agora a permissão para retornar à terra é que era a vontade de Deus, anunciada pelos profetas. O Deus que acompanhou seu povo no exílio também o acompanharia ao retorno à terra. O texto do Evangelho previsto para este domingo é de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13, onde diz que Jesus foi rejeitado em sua terra, onde viveu desde pequeno. Jesus também veio para falar ao povo. Alguns lhe ouviram, outros não. Assim como Ezequiel, também Jesus não foi bem aceito por alguns. Os discípulos de Jesus também foram perseguidos por falarem a verdade do Evangelho. O texto da carta, 2 Coríntios 12, 2 a 10, nos mostra os desafios que o apóstolo Paulo encontrou em falar e ser ouvido. Os textos bíblicos previstos para este domingo nos lembram que anunciar a palavra de Deus e a sua vontade ao mundo não é tarefa fácil. Não é fácil ser ouvido e não é fácil se fazer ouvir. Não foi para Ezequiel, para os profetas e profetisas, discípulos e apóstolos, nem para Jesus.
E não será fácil também para nós que, no século XXI, seguimos anunciando, vivendo, falando, chamando outras pessoas à verdade do Evangelho. Pastores, pastoras, ministros, ministras, padres, pregadores da Palavra de Deus e pessoas batizadas como você e eu, também receberam a tarefa de profetizar. Também precisam falar e nem sempre são bem recebidos. Precisamos denunciar o mal e anunciar a palavra de Deus, mas nem sempre os ouvidos estão prontos para ouvir o que temos a dizer em nome de Deus. Anunciamos a palavra de Deus, mas às vezes somos mal interpretados, julgados e nossas vozes são confundidas com outras vozes de nosso tempo. Quantas vezes os profetas, profetisas, tentam se esquivar de sua tarefa? Várias vezes. Mas com a ajuda de Deus, seguiram profetizando. Quantas vezes discípulos e apóstolos se sentiram fracos e sobrecarregados? Muitas vezes. Mas com a ajuda de Deus, seguiram e seguem testemunhando. Até mesmo Jesus pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas com a ajuda do Pai, ele segue a sua missão até o final. Quantas vezes pessoas chamadas para servir a Deus no ministério, na vida, no sacerdócio de todas as pessoas, assim como você e eu, já pensaram em desistir? Várias vezes, sim. Mas com a ajuda de Deus, seguimos servindo. Esse chamado para denunciar o mal e anunciar a palavra de Deus não é tarefa apenas dos ministros e ministras ordenados da igreja. É sim tarefa de toda pessoa cristã. Depois de Pentecostes, profetizar e testemunhar é tarefa de todas as pessoas. O profeta não era um adivinho, nem tinha superpoderes para prever o futuro. O profeta fazia uma análise da realidade, era um bom observador e conhecia a palavra de Deus e a sua vontade para o seu povo. Por isso, observando e analisando a sua realidade, o profeta podia falar, denunciar e anunciar. É nesse sentido que cada uma de nós é convidado a olhar ao redor, analisar a situação em que vivemos e nos perguntar: será que esta é a vontade de Deus? O que precisa e pode ser feito para melhorar o lugar em que vivemos? Em casa, na escola, no trabalho, na igreja, na cidade, no país, no mundo? E aí, quando encontrarmos a resposta para essas perguntas, é necessário falar, é necessário agir. O mal precisa ser denunciado, a vontade de Deus anunciada e a esperança precisa ser levada aos lugares mais necessários. Não tem como calar quando a voz de Deus arde em nosso peito. Nem sempre seremos ouvidos. A tarefa não é simples. Deus não elimina os espinhos ou os escorpiões do caminho, mas nos ampara para seguirmos firmes mesmo em meio às dificuldades. Que assim como os profetas e discípulos que, amparados por Deus, seguiram sua missão mesmo em meio às adversidades, que todos e todas nós também possamos ouvir a voz que arde em nossos corações, nos ampara e nos chama a testemunhar ao mundo. Que Deus nos ajude e nos capacite para essa tarefa. Amém. Antes que te formasses dentro dos
deste domingo está destinada para o COMIN, Conselho de Missão entre Povos Indígenas. Alguns domingos atrás, em Pentecostes, ouvimos que pessoas de diferentes culturas entenderam o que foi comunicado a partir da ação do Espírito Santo. Ouvir e dialogar com pessoas de outras culturas é parte fundamental do serviço do COMIN, junto com os povos indígenas. A oferta deste domingo contribuirá para as diferentes ações de promoção de diálogo entre os povos indígenas, comunidades, grupos e setores de confissão luterana, na busca de justiça, como preconizado pelo Reino de Deus. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Lembramos que também está em andamento a campanha Vai e Vem, que visa a manutenção dos projetos missionários da IACLB. As ofertas podem ser depositadas ou entregues na secretaria com a devida descrição do destino. A comunidade agradece pela sua oferta. Ofertamos nossos dons ao serviço do teu reino, ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Te ofertamos nossos dons ao serviço do teu reino, te ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Convidamos para nos unirmos em nossa oração de intercessão. Bondoso Deus, te agradecemos pela nossa vida, pelo nosso trabalho e por tudo que recebemos de ti. E agora, Senhor, pedimos que tu nos ajudes a assumirmos a tarefa de sermos profetas e profetisas no mundo em que vivemos. Intercedemos pelas pessoas doentes e fragilizadas por algum motivo. E terminamos nossa intercessão lembrando as palavras de Lutero que diz: Tu és, Senhor, um Deus maravilhoso, cheio de amor. Tu nos governas maravilhosamente. Tu nos levantas quando nos rebaixas. Tu nos tornas justos quando de nós fazes pecadores. Tu nos levas ao céu quando nos atiras no inferno. Tu nos dás a vitória quando permites que sejamos vencidos. Tu nos consolas quando nos deixas enlutados. Tu nos fazes alegres quando nos deixas gritar. Tu nos fazes cantar quando nos deixas chorar. Tu nos fortaleces quando sofremos. Tu nos tornas sábios quando de nós fazes tolos. Tu nos tornas ricos quando nos envias à pobreza. Tu de nós fazes senhores quando nos deixas servir. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram agora receber a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que sua paz e bênção te acompanhe no caminho da vida. Que Deus te dê forças para venceres as tarefas diárias. Que a sua paz te dê o sono restaurador e que possas ver a cada novo dia um sinal do amor de Deus. Que assim Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, pois, em paz e sirvamos a Deus com alegria. Desejamos a vocês um bom domingo e uma semana abençoada. Um abraço fraterno e até domingo que vem.